Olá, estudantes, boa noite. Eu sou o professor César Mangolin. É a nossa primeira aula das aulas ao vivo ou dessas aulas gravadas, quinzenais que nós temos, da disciplina de Metodologia e Prática do Ensino de Filosofia. Vocês já participaram, tiveram o primeiro fórum, também tiveram um vídeo de boas-vindas, né? Eu reitero aqui as boas-vindas, mas enfim, já estão todos em algum momento mais avançado do curso, né? Eu queria hoje insistir no tema do nosso fórum. O fórum inicial, ele tenta refletir sobre um problema central dessa disciplina, que é importante para a formação de professores, né, de educadores, no curso de licenciatura, que é a prática do ensino de filosofia, né? Vocês estão fazendo um curso de filosofia para serem professores de filosofia, né? Então, refletir sobre essa prática é fundamental. Então, a minha intenção é que a gente possa. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. A minha intenção é que a gente possa insistir um pouco aí nesse tema do que aparece lá no fórum. Primeiro, sobre os termos, né? Sempre é razoável a gente começar pelo começo, né? Quando a gente fala de método, há sempre um grande risco, né, da gente adotar um método como sendo uma receita, né, uma cartilha ali a seguir, que serviria para qualquer situação, para qualquer condição, para qualquer momento histórico e por aí vai. E assim, e adotar o método também de maneira crítica, né? Sem saber onde nasceu, como foi pensado, gestado e por qual razão, né? Com qual objetivo. Quando a gente trata de educação, e ainda mais quando está tratando de educação dentro da filosofia, mas isso serve para qualquer área, né? Ah, o que nós vamos fazer em sala de aula ou se a aula será numa sala de aula de uma escola da educação formal ou se é debaixo de uma árvore, num terreiro, se é dentro de casa, numa reunião com os amigos, enfim, o processo educativo ele sempre tem que ser construído levando em consideração duas coisas fundamentais, né? O contexto e o público com o qual se trabalha, e o objetivo que nós temos nesse processo. São essas duas coisas que podem determinar um método. Então, assim, o método a ser utilizado, quer dizer, o método significa o quê, né? A meta, a palavra meta do grego quer dizer um objetivo, né? Um caminho a ser seguido para atingir um determinado ponto. Quando nós falamos de metodologia, como é a nossa disciplina, a gente está falando de um estudo, né? De uma reflexão sobre esses métodos, quer dizer, sobre esses caminhos possíveis. Então, faz parte da reflexão metodológica, né? Quer dizer, então, do estudo sobre o método, a gente tentar definir quais são os fundamentos de qualquer método. Então, insistindo de novo, né? O método jamais pode ser, e aí para qualquer área e qualquer situação, né? O método jamais pode ser um universal, né? Um universal no sentido positivista, assim, de ciência que identifica uma verdade absoluta como neutra, imparcial e etc. O método sempre é histórico, o método sempre tem relação direta com um determinado público, um determinado meio, e o método sempre tem relação direta, principalmente com o objetivo. Então, qual é o objetivo da educação? Qual é o objetivo daquele processo educativo? É esse objetivo a ser atingido que vai nos fazer escolher ou desenvolver um método, e não qualquer outra coisa, né? A reflexão dos educadores, então, tem que ser sempre a de partir sempre, né, desse grande problema
E qual é o objetivo do processo educativo? É claro que nós não definimos os objetivos do processo educativo da educação formal, né? Então, quem aí já trabalha nas escolas ou vai trabalhar nas escolas, sim, isso já está definido, né? Você não resolve isso. Não esqueçamos que a educação e as escolas, como o Baudelaire e o Stabler chamavam, né, a escola capitalista, né, mais diretamente, quer dizer, a educação formal, da maneira como ela é organizada em formações sociais capitalistas, ela sempre terá como instituição e como quaisquer outras instituições criadas pelas próprias formações sociais capitalistas, né, tem como objetivo fundamental auxiliar a reprodução dessa ordem. E auxiliar a reprodução dessa ordem significa também arrumar algumas formas de conciliação com aqueles elementos mais danosos, né? Desiguais, violentos e outras tendências e contradições derivadas, né, da própria reprodução do sistema capitalista. A educação, então, da maneira como ela é pensada como sistema, né, pensada como um projeto nacional, né, a definição de bases nacionais, de parâmetros nacionais para a educação, inclusive de métodos que devem servir de modelos, né, isso aí tudo é pensado com um objetivo. E o objetivo é a reprodução dessa ordem, né? Na história da educação no Brasil, vocês têm disciplina sobre isso, vocês já devem ter encontrado, ou encontrarão, né, momentos em que o sistema nacional da educação, se a gente pegar o caso do Brasil como exemplo, né, o sistema nacional da educação ele é pensado no sentido de formar um dado tipo de sujeito ali no processo educativo, por exemplo, que capaz de conviver com muita tranquilidade com o regime ditatorial. Vocês pegarem a legislação da educação ao longo da ditadura militar, se pegar aquela no Estado Novo, se pegar a segunda LDB, que é ali de 71, a reforma universitária de 68, você tem ali elementos que são modernizantes, né, mas são aqueles processos de modernização conservadora próprios desses grandes saltos que o Brasil dá, né, antipopulares e tal. Porra, não tem ali só uma ideia de formação de um cidadão e etc e tal, ou de alguém formado numa dada área. Você tem ali também a ideia de formar um tipo humano versado na tecnocracia, né? Alguém dado a uma abertura, né, para o desenvolvimento industrial e etc., para as tecnologias, mas vendo isso tudo também como neutro, como imparcial e como sendo aquilo que dita a maneira como a vida deve ser. A concepção que nós temos de tecnologia, ela é bem essa, assim, quem passou pela escola, quando eu passei, por exemplo, eu tenho 50 anos agora, quem passou pela escola sob essa LDB de 71, por exemplo, foi formado dentro desse espírito. Então, assim, o método utilizado tinha um objetivo, e o objetivo foi alcançado plenamente, né? Você tem uma geração que, com algumas exceções, né, por razões diversas, uma geração inteira que reverencia a tecnologia de duas maneiras, né? E aí você tem a formação diferente para os mais abastados e para as famílias mais empobrecidas, né? No caso desses que são formados para serem trabalhadores, há uma reverência à tecnologia de duas maneiras. A primeira, como sendo algo desejável, porque é sinônimo de modernidade e de vida melhor. Então, as pessoas desejam isso, pura e simplesmente, e repelem, né, o que parece bucólico e coisa do gênero. E a segunda forma, uma forma de reverência daquilo que não se acessa, os fundamentos.
de gente que vai rejeitar a tentativa, inclusive, de entender o que aquilo pode ser. A, existe uma forma da educação e existe um método, e é um método isso, né? Que se os educadores estão conscientes disso, nem sempre, eles mesmos às vezes são produto disso também. Mas assim, faz parte desse método, e acontece bastante isso em sociedades como a nossa, pelo mundo afora, faz parte do método formar gente destinada ao trabalho prático ali e à reprodução da ordem, enfim, né? E não gente para pensar, gente para refletir e nem nada do gênero. A importância qual é? A gente ouve isso das pessoas nas ruas, né, que são formadas dentro desse espírito, né? Ah, importante é você saber algumas coisas para você poder trabalhar, né? As faculdades falam o tempo todo, tem que formar para o mercado, não é isso? Formar para o mercado, né? Então, quer dizer, nós tratamos com uma naturalidade muito grande essa ideia de que o processo da educação formal é algo que nós devemos passar por ele, e ele é obrigatório até um dado momento, né? No Brasil. Nós temos que passar por ele, e tudo isso está relacionado diretamente a arrumar um emprego, né? A trabalhar e sobreviver, e pronto. Nós não relacionamos, para o grosso da população, o processo da educação formal a conhecimento de fato. Nós relacionamos a adestramento, né? Nós damos uma instrução formal que transmite ali ou desenvolve nesses sujeitos algumas habilidades para que eles possam desempenhar funções as mais diversas, né? Mas essa função, essa instrução formal é um adestramento, né? Uma formação voltada para a prática do trabalho ali diretamente. Você sabe lidar mais ou menos com idioma, com cálculo matemático, né? Com lógica formal, para ir trabalhar e pronto. Os fundamentos disso jamais. Então, ah, nós não somos formados para o conhecimento, nós somos formados para trabalhar. E trabalhar dentro de relações sociais que não são naturais, né? Elas são sociais, históricas, etc, etc. Ora, isso é método, né? Então, às vezes, eu estou dizendo isso tudo porque, às vezes, as pessoas falam, porque tem um erro de método aí. Se a gente usar outro método, o método é falho. Não, o método não é falho. O que as pessoas às vezes não conseguem perceber é qual é o objetivo que está posto ali, inclusive nos discursos, né? Entender por trás dos discursos o que está embutido como objetivo do processo educacional. Mas insisto, né? Nas escolas, os professores não têm condições de alterar isso, né? Isso é uma máquina que funciona muito bem, né? Aquela música do Pink Floyd, eles têm um vídeo da música, né, que mostra as crianças caminhando por uma máquina que moe, assim, sabe aquela carne moída, né? Quer dizer, é uma máquina que ela reúne todo mundo ali dentro dela, e o resultado disso que ela põe para fora ali é uma massa amorfa, né? Ali você já não identifica mais as pessoas, né? É tudo uma coisa só, quer dizer, é um negócio que sai ali padronizado para se encaixar nas necessidades de reprodução da ordem. Isso não é erro, não é falha do sistema, não é equívoco, não é nada do gênero. Isso é projeto, né? É um objetivo. E esse objetivo tem um método. Então, saber identificar esse método e esse objetivo é uma tarefa importante dos educadores, né? E de outro lado, claro, né? Saber em situações que nós tenhamos possibilidade, né? Nas quais isso seja possível, saber pensar o método, escolhendo então, né? Definindo um objetivo a partir da realidade sociocultural, econômica, política de um determinado grupo. Isso é bastante interessante, né? Se vocês, sei lá, alguns de vocês trabalharem em espaços de educação não formal, que é uma possibilidade, né? Vocês podem, por exemplo, sei lá,
se verem como educadores de algumas questões específicas, sei lá, de um grupo de, vamos pensar aqui, ó, de trabalhadores rurais, por exemplo, e que não estão vinculados a nenhuma a escola, a educação formal, né? A movimentos populares e coisa do gênero. Nesse caso, a liberdade que você pode ter, né, de trabalhar é bastante grande, né? Você consegue, a partir do objetivo que se tem ali com esse processo educativo, você consegue fazer algo melhor. Por exemplo, existem experiências interessantes em espaços de educação não formal, com gente que tem formação técnica, tem formação também voltada para o trabalho, para a produção de algo e assim vai, mas ao mesmo tempo entendendo os fundamentos de uma porção de coisa, né? Refletindo sobre as coisas, né? Não é só saber ali plantar, colher e vender, né? Mas entender o porquê que a terra está distribuída assim e não de outro jeito, entender por que essas relações são dessa maneira e não de outra, e por aí vai. E aí vai depender, então, de cada espaço. Então, esse nosso assunto, longe de ser uma. Às vezes o pessoal fala, essas coisas pedagógicas são muito chatas e tal. Nesse caso, e nessa disciplina, isso não é pedagogia chata, não. Isso é uma reflexão bastante séria que a gente deve fazer. Tá bem? Fabiana, alguma. Você está quietinho aí? Você tem alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa? Pode se manifestar, que nós temos ainda alguns minutos. Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você já está terminando o curso agora, né? Estou no quinto semestre agora, iniciando. Bom, bom. Inclusive, já iniciei, né, as aulas lá na plataforma e achei bastante interessante essa disciplina, principalmente agora que eu começo a fazer o estágio. Ah, é bom. Então, é, Bom. porque assim, o mundo pedagógico da escola assim, é totalmente novo para mim, que a vida toda eu trabalhei em comércio, uma Hum. área totalmente diferente. Então, estou super ansiosa para ingressar nesse meio agora. Mas assim, prepare o espírito, né? Aí, quando a gente entra na escola, tem que entrar igual a plaquinha da entrada do inferno, lá do Dante, né? Você abandona toda a esperança e todo o medo lá na porta, para encarar as coisas. É, E não anda fácil, verdade. É, não anda fácil. Mas legal, mas eu acho que você consegue assim ter uma oportunidade boa, porque agora os estágios retornaram, né? A gente estava sem fazer isso, nesses dois verdade. últimos anos. Mas Aham, você sim. terá uma oportunidade legal mesmo, que é de acompanhar o debate ali de alguns filósofos, psicólogos e tal, que vão aparecer no nosso material. Tem dois deles que eu gosto demais que estão ali, o Vygotsky, né, eu acho sensacional. Mas, enfim, você vai conseguir acompanhar os debates por ali e depois olhar na escola como é que isso funciona. Até isso que eu É, estava falando agora aqui do método e tal, tenta pensar nisso ali, refletir sobre isso dentro da escola. Olhar para a escola não como um negócio que está mal organizado ou está errado e tal, mas aquilo ali, tenta pensar assim, ó, tudo que está acontecendo ali na escola foi organizado para acontecer daquele jeito mesmo. uhum, E aí você pensar assim, por quê? Por quê, né? Por que alguém pensou em deixar as coisas acontecerem assim, né? Qual o objetivo, né? A gente quer que saia o quê desse negócio aqui? Isso é muito louco, né? Os pedagogos e as pedagogas não gostam muito quando a gente fala isso, não, mas esse é um grande problema. Mas legal, boa sorte. Você vai fazer estágio no ensino médio ou não? É, né? no ensino médio, isso. Aí já pega um pessoal um pouco mais velho, já é menos. É, Você é do verdade. Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. isso. Tá. Bom, eu não sei como é que são as escolas aí, né? Aqui em São Paulo o negócio é muito louco, né? O pessoal anda.
anda bem, bem desanimado aí, os professores, do modo Na- geral. Aqui é cidade de interior, então assim, eu já tive boas referências Ah, de que bom, escolas que para mim bom. poder fazer o estágio. Então, eu acredito que vai ser bem tranquilo, mas Ah, que bom. nos próximos dias aí eu vou contando pro senhor como é que vai ser. Ah, mas conta, eu fico curioso. Até porque é uma realidade aí que eu não conheço, né? Eu nunca nem fui até o Uhum. Mato Grosso. Mas pode ser interessante, sim. A gente vai dividindo essas experiências aí. Muito bem. Bom, eu tenho que encerrar porque eu tenho mais. Você tem mais aula dessas comigo? Não? Eu acho que não, acho que é só essa. É, tá livre, ó. Que bom, né? Tade. Uhum. E nós vamos começar a semana que vem o grupo de estudos lá de novo. Se quiser participar, eu mandei Sim, mensagem, vai ter visto. eu vi, recebi já no e-mail Dessa vez a também. gente vai ler um livro lá do Domênico Losurdo, que pode ser bastante interessante, que é bem, bem atual, né? Para a gente discutir o nosso tempo, Uhum, tá bom? Bom, preciso ir tá lá. joia. Sempre uma alegria ver você, bichinha. Se cuida bem, viu? E boa sorte aí na escola. Vai me falando Obrigada, depois. professor. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.